Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou o dia de jogo do Botafogo, terça-feira, sim, com clássico, Botafogo e Vasco, 21h30, jogo da Globo, né? Vai ter Globo, vai ter Premiere. Quem assistir na Globo vai assistir com a transmissão, narração do Gustavo Villani, comentários do Roger Flores, do Júnior, ou então tem o Jader Rocha com Lédio Carmona no Premiere. Opte aí, tem o Ramon Mota também comentando lá no Premiere. Galera, vamos falar da novidade de ontem, né? O evento 0.0 da Parimatch. Durante a tarde ali foram saindo uns spoilers e sim, mais uma vez a Parimatch lançou um quarto uniforme do Botafogo, né? Temático. Por que temático? Porque tem justamente ali a cor amarela, causando polêmica, eu sei, né? Que é a cor da patrocinadora, né? Preto e amarelo. Até remete um pouco o Penharol. Já comecei não gostando muito por aí, né? Mas vamos lá, vamos entender aí essa quarta camisa, né? Ano passado ficou conhecida a camisa que estreia contra o Atlético Paranaense, aquela história toda do apagão, que todo mundo já sabe, virou a camisa do apagão. A gente espera que essa camisa de hoje dê mais sorte, né? Ou como diz meu amigo Pedro Depp, não importa esse negócio de sorte, time bom ganha, time ruim perde, mas botafoguense que somos supersticiosos. Aí já tem gente lembrando do Botafogo estreando aquela camisa cinza contra o Vasco, justamente contra o Vasco, que foi aposentada ali, né? O resto da história todo mundo lembra, uma goleada terrível que o Botafogo sofreu, depois o Botafogo acabou campeão. Então tem a galera da superstição dizendo não estreiem uniforme novo contra o Vasco. Pessoal, vamos lá, a camisa, tá? Minha opinião, e de repente não é a sua, eu quero ouvir a sua opinião, comenta aí embaixo. Eu não curti muito, tá? Apesar de eu gostar dessas inovações, de eu achar que o quarto uniforme, até o terceiro uniforme, pode brincar justamente com novidades, né? Faz parte. A garotada se amarra, né? Nas novidades, nas coisas modernas, né? Mas eu tô naquela assim, sabe quando você fica olhando para uma coisa e tentando gostar? Eu tô nessa, eu olho uma foto, olho outra, vejo jogadores vestindo, né, o Joel Carli, né, o próprio Rafael que eu estampei aí na thumb, né, vestindo a camisa, depois eu vejo as modelos, né, bonitas as modelos vestindo, eu fico assim, tentando gostar da camisa, mas confesso que tá difícil, eu achei um pouco ousada demais, né, sei lá, para não dizer que eu não gostei de tudo, eu achei a gola, que é redondinha, que nem de uma camiseta normal, eu achei maneira, né, assim meio retrô, a gola e as mangas também, achei legal. Agora, até essa questão do amarelo, enfim, a temática sangue alvinegro, né, dizendo ali que aqueles desenhos ali que parecem aleatórios remetem ao sangue que corre nessas veias aqui do torcedor, né, essa pelo menos é a temática aí desse lançamento. Então comenta aí embaixo se você curtiu, se você vai comprar a camisa, né? Ninguém aqui é obrigado a concordar com a minha opinião, né? De repente eu até mudo de ideia e surge qualquer hora vestindo essa quarta camisa, mas eu confesso que eu tô pensando em comprar, que eu não comprei desse ano, né? Ou a preta ou a branca, tá? Tô inclinado a isso. Lembrando que eu sou um cara, né, mais old school, 51 anos, né? Galera mais jovem certamente curtiu esse lançamento de ontem. Pessoal, ontem temos que falar, grande resultado. Eu acho que todo botafoguense estava botando fé que o Corinthians venceria o Palmeiras, apesar de todo o tabu, né? Olha, faziam 8 jogos, 3 anos que o Corinthians não vencia o porco, né? E venceu ontem, até pela necessidade de sair daquela zona ali da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, né? 2-0, gols do Garro e do Yuri Alberto, com direito a cabeça de porco no campo, né? A torcida do Corinthians jogou uma cabeça de porco, do animal mesmo. Quem não viu isso, veja essa cena aí, grotesca, né? Grotesca, enfim, provocação ao rival, que o Yuri Alberto depois disse que quase quebrou o pé, chutando para fora ali a cabeça. Ele achou que era uma almofada, era alguma coisa mais leve, e era uma cabeça literalmente do animal porco. Enfim, bizarrices à parte, ótimo resultado pra gente, né? Podemos hoje abrir 6 pontos em relação ao nosso principal adversário. Claro que tem o Fortaleza aí também na briga, mas uma oportunidade de ouro para o Botafogo
vencer o nosso rival Vasco, algo que ainda não aconteceu esse ano. O Botafogo ainda não conseguiu vencer o Vasco, né? O Vasco vem animadinho aí depois de 2 vitórias contra Cuiabá e Bahia, né? Mas não faz um bom campeonato, verdade seja dito. O Vasco aí, nos últimos 10 jogos, só tem essas 2 vitórias justamente contra Cuiabá e Bahia. Falando um pouco do nosso adversário, o Vasco vai ter o retorno do Hugo Moura e do Verratti, jogadores importantes, vai contar com o Payet e não vai contar com o Felipe Coutinho, que segue, né, vai ser poupado aí nesse duelo. Eu acredito que o Vasco vai jogar ali fechadinho, porque sabe que o Botafogo no Nilton Santos é muito perigoso, né? O Botafogo vai ter que quebrar aí enfim, diria quase que retranca do Vasco. Acho que o Vasco vai jogar só na boa e na principal jogada deles, que é bola cruzada na área para o Verratti, né? A gente sofreu até um gol, né? O gol de empate naquele jogo lá de São Januário, em que o Bastos tinha aberto o placar e o Verratti empatou numa cabeçada. Essa é a principal jogada do Vasco. Óbvio que não é a única, tem alguns jogadores aí que estão crescendo de produção, né? O próprio Piton faz um bom campeonato, tem ali como ponta direita o Pumita Rodrigues, né? Tem alguns jogadores para a gente ficar de olho, mas é um jogo que o torcedor alvinegro está indo para o Nilton Santos, mais de 30 mil torcedores já confirmados, sabendo que o Botafogo precisa dos 3 pontos, beleza? Galera, o técnico Abel Ferreira, depois do duelo de ontem, né? Sempre a gente acompanha aí as coletivas do Abel Ferreira e ele sempre faz o mesmo joguinho, né? De dizer que, olha, a vantagem é toda do Botafogo, né? O Botafogo tá aí, né? Muito bem e tal, quer dizer, fica enchendo a nossa bola para depois, assim, sutilmente dizer que mesmo assim o Palmeiras vai lutar até o final, como fez ano passado, né? Ele é um cara perigoso, né, o Abel Ferreira. E ele também chamou a atenção que ele falou o seguinte, né, nem o Ayrton Senna ganhou todos os anos que competiu na Fórmula 1, né, lembrando que teve Fórmula 1 em São Paulo no final de semana, homenagens merecidíssimas ao corintiano Ayrton Senna, citado pelo Abel Ferreira, né, meio que comparando o Palmeiras com Ayrton Senna, enfim, achei meio sem sentido, mas ele saiu-se com essa aí, sempre com uma certa, né, a leve ou talvez muita arrogância, se comparando ao grande Ayrton Senna, beleza? Galera, falar claro agora do Fogão, a gente deve ter o Júnior Santos relacionado, até porque ele já deu um spoiler nas suas redes sociais, postou a arte do jogo. Quando o jogador posta a arte do jogo, é porque vai para campo ou pelo menos ficará no banco. Então a volta do Jacaré hoje à noite é mais um motivo, se você ainda não garantiu presença no jogo de logo mais, né? Tá na dúvida se vai ao Nilton, terça-feira, 9h30 da noite, Júnior Santos aí deve ser uma novidade. Acredito que ele entre, como fez, né, diante do Grêmio, né? Entre ali mais na parte final. O nosso Jacaré, figura que vai ser importante se tiver bem, né? E entrou bem contra o Grêmio, né? Foi uma pena que ele deu uma sentida ali nesse retorno. Tomara que agora, um mês e tanto depois, o Jacaré volte, né, para ficar. Falei desse jogo com o Grêmio, uma coisa curiosa: o Botafogo não manda um jogo de Brasileirão, né? Porque a gente teve jogo contra o Peñarol, Libertadores, mas não manda um jogo do Brasileirão no Nilton desde o dia 14 de setembro, que foi justamente contra o Corinthians, tá? De lá para cá teve Grêmio em Brasília, esse jogo do pseudo-retorno do Júnior Santos, e depois o jogo do Criciúma no Maracanã. Então, Fogão de volta aí ao Nilton depois aí de um mês e meio, tá? O único desfalque de hoje é o Bastos, né? Terceiro cartão amarelo, portanto, naturalmente entra o Adrielson no lugar e o time certamente, né? John Vitinho, Adrielson, Alexander Barbosa e o Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Thiago Almada e na frente Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino, que foi convocado ontem para a seleção venezuelana, mais uma vez, né? Então, esse é o time aí do Fogão, não deve ter nenhuma surpresa, não acredito algo diferente aí disso, beleza? Galera, vamos falar então agora para a gente ir fechando aí o vídeo de hoje, né? Sobre o que resta aí de tabela, como é que tá a situação. Claro que o torcedor do Botafogo tá fazendo contas do seguinte: estamos com 64 pontos, Palmeiras 61, Fortaleza 60. Se o Botafogo vencer hoje Vasco e Cuiabá sábado, independente do que o Palmeiras e Fortaleza fizerem, a gente chega a 70, que já é uma pontuação ali, né, impressionante, né? Então são 2 jogos,
em casa para o Botafogo realmente vencer. É claro que primeiro o nosso compromisso de hoje, né? Fundamental vencer o clássico, os 3 pontinhos que nos escaparam, né? Lá no primeiro turno em São Januário, como eu falei, né? Então, muito importante, tá? Vou falar aqui a sequência para vocês de jogos, de novo, né? Assim, fazendo um apanhado de Botafogo e Palmeiras, tá? Então, hoje a gente, se Deus quiser, né? Chega a 67. Na sexta-feira, o Palmeiras pega o Grêmio, tá? 9h30 da noite, no Allianz Parque. Eu acho que o Palmeiras é favorito, não tem dúvidas, né? Mas o Grêmio é um time chato, empatou com a gente em Brasília, pode ser que arranque o empate, ou até uma vitória, enfim. Acho que é um jogo que dá pra gente torcer, dá pra gente secar mais uma vez o Palmeiras, né? Palmeiras aí, digamos, num momento não tão positivo. Lembrando que há 2 rodadas atrás já tinha jornalista aí, né, cravando que o Palmeiras seria campeão novamente esse ano. Então, é bom, né, a gente ficar ligado. E aí sim, no sábado, 4h30 da tarde, aí é um jogo para lotar o Nilton, né, contra o Cuiabá, para a gente chegar a essa sequência aí e chegar nos 70 pontos. Depois tem a data FIFA, né, depois vem a data FIFA, aí ficaremos de novo ali naquela saudade de ver o Botafogo, vendo apenas os jogadores convocados jogando, né, e no retorno, no dia 20, temos o nosso jogo lá na Arena MRV, né? Numa avant-première da final da Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo, quarta-feira, dia 20, tá? No mesmo dia, o Palmeiras vai à Arena Nova Fonte Nova, né? Arena Fonte Nova, em Salvador. Então também é uma rodada que eu já comentei aqui, que eu mais ou menos equilibro, né? Dificuldade, Botafogo pegando o Galo fora de casa e o Palmeiras pegando o Bahia, né? Bahia que joga hoje também, viu, galera? Pegando o Bahia lá em Salvador. Depois, no dia 23, sábado, o Botafogo recebe o Vitória e a gente espera que seja no Nilton Santos. Mas, Carlos, dia 23 tem show da banda For Fun no Nilton Santos. Como é que vai ter jogo e show? O Botafogo trabalha, informação até do Thiago Franklin de ontem, trabalha para mudar a data do show. Chega aí, galera do For Fun, empresários, vamos mudar a data desse show, né? Então o Botafogo está tentando isso. E eu acho que é uma ótima, porque realmente pode ser um jogo muito decisivo, mais um jogo decisivo, esse contra o Vitória, dia 23. E também no dia 23, o Atlético Goianiense, aí que já está rebaixado virtual, recebe o Palmeiras, quer dizer, um jogo que, apesar do Palmeiras jogar fora de casa, provavelmente vai ganhar e acabar de enterrar o Dragão, né? Então, uma rodada muito importante, antes do jogo justamente entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, que já está marcado para o dia 26, 4 dias antes da Libertadores. Por isso que esse jogo tem que ser dia 23. Originalmente a tabela falava em 24, domingo, mas aí não teria tempo hábil, né, entre uma partida e outra. Então 23 o Botafogo recebe o Vitória, esperamos que no Nilton Santos, o Botafogo não precisa jogar em outro estádio, e o Atlético Goianiense recebe lá o Palmeiras no Arthur Ascioli, acho que é isso. Beleza? E aí tem um confronto das duas equipes. Pode ser que a gente chegue nesse jogo com o Palmeiras lá no Allianz Parque, né? Com uma vantagem de 6 pontos, ou até maior que isso, né? O que seria ótimo, já dava uma esfriada no porco, né? E aí, só finalizando, né? Aí tem a final da Libertadores, óbvio, e aí o Botafogo finaliza o campeonato jogando com Internacional e São Paulo, acho que é isso. Inter e São Paulo, os 2 últimos jogos, tenho quase certeza que é isso. Se não for isso, comenta aí embaixo, a minha cabeça tá ficando já maluca de tantos jogos, tantas datas. E é isso, galera. Jogo hoje, por ser um clássico, tem que respeitar o Vasco, mesmo o Vasco não vindo bem, né? Tudo bem, vem de uma sequência de 2 vitórias, mas o Vasco não fazendo um campeonato nem próximo, né? Das primeiras colocações. Temos que respeitar, temos que entrar em campo muito focados. Eu tenho certeza que vamos entrar, porque esse é o novo Botafogo, esse é o Botafogo do Arthur Jorge, que é o Botafogo que se acostuma com vitórias, se acostuma em ganhar, né? Nunca estamos satisfeitos. Então mais um jogo chave, né, do Botafogo, desses aí que restam aí até o final, para a gente ir abrindo pontos em relação ao Palmeiras e Fortaleza, né? Quem sabe, né? Jogar até em Buenos Aires já, ou com o título garantido no jogo anterior contra o Vitória, ou então praticamente encaminhado
seria muito bom, seria maravilhoso. Galera, deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, a nossa meta tá chegando, viu? 10 mil inscritos, tô com fé e eu quero saber a sua opinião, tá? A primeira coisa que eu quero saber, o que você achou da camisa nova, né? A quarta camisa, né? Sangue alvinegro, não precisa concordar comigo, comenta aí embaixo se você vai comprar, e qual o placar para logo mais, né? De Fogão e Vasco. Tamo junto, aquele abraço e sem jogarem bacalhau no campo, beleza? Que isso não vire moda. Abraço, tamo junto.